Já vimos a importância dos React Hooks e iremos continuar a falar sobre eles de forma detalhada durante os próximos vídeos. Nas versões mais antigas do React, os componentes eram criados com classes. Atualmente, com componentes criados com funções, foi necessário a introdução dos React Hooks e eles são então uma peça fundamental para a construção das nossas aplicações. Eu tenho aqui uma aplicação muito simples. Tenho apenas o index, aqui com o início da minha aplicação, e tenho o meu app com aqui a execução ou a apresentação de um H1, dizendo ali o texto React Hooks useRef. É sobre o useRef que nós vamos falar durante este e os próximos vídeos. O useRef é muitas vezes um hook mal utilizado, mas vamos explorar aqui para que é que ele serve, quais são os principais problemas que poderão acontecer ou quais as más práticas que podem estar a ser usadas e vamos ver de facto qual é a principal essência do useRef. Nós vamos fazê-lo com um exemplo, mas eu vou já explicar o que é o useRef. O useRef é um hook muito semelhante ao useState. Nós sabemos que o useState serve para guardar um valor, ok? É quase como se fosse uma variável. No entanto, o useState tem um aspecto que é importante perceber. É que sempre que nós atualizamos um state, ele faz a renderização do componente no qual esse state está incluído. No caso do useRef, essa re-renderização não acontece, isto é, o useRef é utilizado para guardar valores entre renders, mas ele próprio, quando o valor dele é alterado, o render não acontece, ao contrário do que acontece com o state. Vamos fazer aqui um exemplo para vos mostrar o comportamento de um e do outro. Então eu tenho aqui um React, ou melhor, tenho ali um elemento H1, eu vou colocar aqui um HR, ou melhor, dois HRs e pelo meio vou colocar aqui um input. O input do tipo text. Isto para vos mostrar, agora aqui num parágrafo, eu vou colocar o texto e vou apresentar aqui uma coisa que eu ainda não criei, será um state, que é o texto. Ora, eu quero que sempre que eu alterar aqui o meu input, este texto seja também alterado e seja apresentado aqui em baixo. Como é que eu vou fazer? Bom, vamos importar aqui o useState. E agora vou dizer aqui que temos uma const, assim, texto, vírgula, set texto, e para simplificar as coisas vamos colocar aqui um useState simplesmente vazio. Então isto significa que eu agora vou relacionar este input com o meu set, com o meu state, ok? Então aqui eu posso dizer simplesmente, por exemplo, que o meu value vai ser igual aqui ao texto. Vamos colocar aqui texto. Ora, uma vez que o texto é vazio, o que é que vai acontecer agora aqui no meu espaço? Ele diz aqui, ok, you provide a value, papel, não interessa agora, porque ele diz aqui que fala já no onChange, nós já iremos criar este onChange, mas reparem, não existe texto aqui dentro, nem existe texto aqui. Obviamente que se eu agora colocar aqui João, nós vamos ter a oportunidade de verificar que o João tanto foi colocado aqui em baixo como ali em cima. Bom, vamos fazer aqui apenas um strong, para fortalecer um bocadinho mais a parte visual, para vermos as coisas ali a mudar. E como verificaram aqui, há um erro aqui indicando que nós temos um input que tem um valor de um state associado, mas para isso nós necessitamos obrigatoriamente colocar um onChange. Ora, vamos então acrescentar aqui o onChange. E no onChange eu vou dizer que ele vai ser igual a quê? Bom, eu vou fazer a alteração do valor aqui. Eu posso fazê-lo aqui numa função, mas eu vou colocá-lo aqui. É uma função especial porque tem um argumento que é o event. O event pode-se chamar event, pode-se chamar não tem qualquer problema. Vocês podem chamar-lhe o nome que quiserem, podem chamar evento. O que é este evento? Bom, este evento não é nada mais, nada menos do que um objeto que está agregado a este input. E vamos vê-lo da seguinte forma. Se eu fizer aqui um console.log evento, nós vamos ver uma coisa muito complexa a ser apresentada na consola. Reparem o seguinte, eu vou aqui refrescar isto e sempre que eu aqui alterar o meu valor, reparem o que aparece aqui um objeto imensamente grande com um conjunto de informações sobre o que está a acontecer aqui no meu evento. Mas há aqui um target e este target é o input. Então se eu escrever aqui .target, o que vai ser apresentado na consola já não é aquele objeto estranhíssimo que aqui está, mas um objeto mais simples que vocês vão conseguir identificar, que é nada mais, nada menos do que o meu input com todos os seus atributos. Então, se eu quiser apresentar o valor,
eu posso fazer aqui o ponto value, simplesmente. E isto vai aparecer na consola. Então reparem, neste momento, se eu refrescar aqui, eu vou ter ali os vários Joões, ok? Reparem que depois há aqui o problema em que eu estou a escrever, não está a aparecer ali rigorosamente nada. Porquê? Porque eu não estou a atualizar o meu state, mas no entanto estão a aparecer aqui o João com as diferentes letras que eu estou a pressionar. Bom, vamos resolver isto. Eu quis apenas passar por esta fase para vocês perceberem como é que o onChange funciona aqui, ok? Nós temos então um evento. Este evento nós conseguimos ir buscar o seu valor através da escrita do event.target.value. Bom, vamos então atualizar o nosso texto. Ora, como é que eu faço agora? Muito simples. Se eu sei que eu consigo chegar ao valor daquela forma, eu posso fazer aqui simplesmente isto. Set texto. E agora colocar aqui evento.target.value. Ok? Então, sempre que existir um evento onChange, ele vai pegar no valor, vai defini-lo para o texto volta para aqui, vai ser apresentado aqui também e fechamos este ciclo. E agora reparem então o seguinte, eu vou aqui remover a parte do João, vamos deixar o texto vazio, vamos aqui refrescar tudo isto e reparem então agora, quando eu escrevo aqui João, o João já aparece aqui em baixo, tudo certo. Agora a pergunta que se impõe é o seguinte, eu peço desculpa por estes 6 minutos, mas foi importante para vocês perceberem aqui esta questão do input, nunca tínhamos passado por ela, penso eu. Bom, vamos introduzir aqui o useRef, mas antes eu vou-vos mostrar o seguinte, eu vou-vos lançar aqui um desafio muito rápido. Se eu quiser perceber quantas vezes é que o meu componente está a ser renderizado e quiser apresentar aqui um valor, como é que eu faço? Bom, uma das técnicas que eventualmente vos passaria pela cabeça era criar um outro state para ir atualizando o número de renderizações e eventualmente teríamos que usar aqui o useEffect porque ele, sempre que o state é atualizado, o useEffect também é. Então eu vou importar aqui o useEffect e vou criar aqui um useEffect por baixo. useEffect. Aqui dentro vamos colocar então uma arrow function que vai fazer aqui um console.log alterado. Bom, o que é que vai acontecer então agora com este useEffect? Sempre que eu altero o texto, o useEffect vai ser executado, porque vai ser, a alteração do texto obriga a uma atualização do meu componente. Então, eu vou ter aqui a consola a apresentar sempre o texto alterado. Reparem o seguinte, se eu começar agora aqui a escrever, aqui vai aparecer por cada letra que eu introduzo o alterado deste lado. Então vocês dirão, então agora é fácil, se eu quiser colocar aqui um parágrafo, vamos colocar aqui um HR, aqui assim, um HR, vamos colocar um parágrafo por baixo, total renders, total de renderizações, ok? E vamos criar aqui uma coisa chamada total, e isto vai ser também um state, então eu vou copiar aqui, vamos colocar aqui total, set total, e vamos definir aqui que o valor inicial vai ser 1, até porque quando o componente é renderizado, já está renderizado uma vez. Bom, vamos verificar o que é que acontece aqui. Reparem, temos aqui total renders 1. Se eu agora aqui escrever, obviamente que eu ainda não tenho aqui nada a ser alterado. Então vamos alterar aqui, ou vamos atualizar ali o valor do nosso total. Bom, como é que nós podemos fazer? Se o useEffect é sempre executado, então vamos aqui colocar o total. Então eu vou fazer aqui um set total. E o set total vai ser igual a quê? Ao old total, vamos lhe chamar assim, e vai passar a ser igual a old total mais 1. Bom, qual vai ser o grande problema aqui? Vocês dirão, ok, fantástico, nós já conseguimos alterar o total vai ser aqui apresentado. O problema é que, como o total também é um state, e o state sempre que é alterado, o componente onde ele pertence vai ser renderizado novamente, nós vamos entrar aqui num ciclo vicioso, um ciclo interminável. Porquê? O total vai ser alterado, o useEffect é executado, o total continua a ser alterado, o useEffect é executado e vamos ficar aqui com o loop. E agora reparem como o loop funciona aqui. Ora, cá está ele aqui a ser executado milhares de vezes por segundo. Vamos aqui parar isto muito rapidamente, que é para parar aquele ciclo. Vou aqui remover isto, é recompilada a minha aplicação e parou então o problema. Então como é que nós vamos resolver isto? Bom, usando o useRef, o que nós vamos poder fazer é guardar um valor entre renderizações, mas quando alteramos o valor do useRef, o componente não é novamente atualizado. Então reparem nesta coisa muito interessante, que é o seguinte, eu vou remover daqui o total da forma como ele existe, vamos vamos deixar ficar ali o total, não há problema. Ou melhor,
pode haver problemas, então não vamos ter aqui erros. Ok, desapareceu o total. Eu agora aqui vou fazer o seguinte, vou fazer um useRef, vou utilizar o ref, e para definir uma variável do ref, ou um objeto do ref, nós usamos aqui o const. Vamos atribuir apenas um nome, não vamos fazer a mesma composição que aqui está. Vamos lhe chamar aqui total, é igual a useRef, e agora vamos passar o valor, neste caso é o 1. Bom, a questão que se coloca agora é o seguinte, bom, o que é isto do total? É apenas um valor? O que é isto do useRef? O que é que esta função useRef devolve? Bom, eu vou-vos mostrar. Se eu colocar aqui um console log total, o que nós vamos verificar aqui no nosso sistema é o seguinte. Eu vou aqui limpar a consola e refrescar e vamos poder verificar aqui que existe aqui um objeto chamado, um objeto total que tem este aspecto, tem uma propriedade chamada current que tem o valor 1. Então significa que para eu apresentar o total, aqui em baixo, vocês poderiam pensar total, vamos colocar só simplesmente assim, e vou colocar aqui total. Bom, desta forma não vai funcionar e pode parecer estranho. Eu tenho aqui o total e estou aqui a querer apresentá-lo. Mas nós vimos aqui que o total, eu posso mostrar aqui em cima, o total é um objeto que tem uma propriedade chamada current. Então para eu apresentar o total eu tenho que colocar aqui .current. Okay? Então vamos aqui verificar o seguinte. Cá está então o total, eu vou limpar aqui, vamos aqui refrescar e cá está então o total. Certo? Então agora reparem nisto. Se eu quiser alterar o total, eu posso alterá-lo da seguinte forma. Vou fazer aqui o exercício fora e depois vamos completar este exercício no useEffect. Se eu quiser alterar o total, eu vou dizer total.current, que é a propriedade, mais, por exemplo. Isto é fazer um incremento. E depois estou a apresentar novamente o total. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Reparem, eu vou aqui refrescar tudo isto. E reparem como o total já passou a 2. Mas se eu agora escrever aqui, reparem o que é que acontece. Ele vai sendo alterado para 6, 7, 8 e por aí fora. Bom, vamos verificar então o que é que está a acontecer aqui. É que o facto de eu estar a alterar o texto está a fazer com que este console log seja efetuado e a atualização do meu useRef também e a apresentação novamente do useRef. Então o que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu vou aqui limpar isto, como é óbvio, e vou colocar aqui o meu contador dentro do useEffect. Então eu vou colocar aqui que o total.current mais. E agora reparem então como o meu sistema vai funcionar corretamente. Isto é, eu vou agora refrescar aqui. Quando eu atualizo aqui tudo isto, ele vai-me contando o número de vezes que o meu componente foi renderizado e apresenta aqui os valores de forma correta. Então, eu peço desculpa pela duração deste vídeo para explicar uma coisa tão simples, mas era importante nós percebermos o que é que acontece nos bastidores do React, porque só assim é que nós vamos perceber quando criarmos, por exemplo, loops infinitos. Ok? Tivemos também aqui esta questão do input, que eu penso que ainda não tínhamos aqui referido no exercício, se já o referimos peço desculpa pelo facto, mas é importante nós percebermos como isto funciona. Basicamente o que nós aqui vimos é que o useRef tem um comportamento semelhante ao useState, permite guardar valores entre renders. A principal diferença é que ao alterar um state, o componente é renderizado novamente e ao atualizar ou alterar um useRef, o componente não é novamente renderizado. E isso faz toda a diferença. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre o useRef e as suas aplicações mais corretas.